para contar detalhes tão gigantescos de nós todos sobre a música cristã contemporânea brasileira e até a música internacional. Hoje eu tenho uma história magnífica para contar para vocês. É uma espécie de crossover. O que é isso, crossover? No meio da música, ele é um termo aplicado a músicas que atraem diferentes públicos. E é o que vai acontecer hoje aqui, que eu vou contar para vocês, envolvendo a gravação da música Em Nome do Senhor Jesus pelo grupo Vencedores por Cristo. E eu já vou aqui de antemão tocar trechos dela para vocês. Essa música saiu no disco Louvor 4 de 1985, por aí, gravada pelo próprio Vencedores por Cristo, né? Então, eu quero que você comente, depois de ouvir esse vídeo curto, vídeo rápido, você comente, curta, compartilhe, espalhe aí para geral e comenta aqui comigo, conversa comigo, interage aqui comigo, que a gente gosta das observações que vocês têm para passar a respeito das músicas, né? O que vocês acham, o que lembram, o que remonta aqui na tua vida, essas músicas que nós trazemos aqui. Então vamos começar com Em Nome do Senhor Jesus, que foi uma gravação, como já dito, do grande VPC. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Prepara! Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Voltou ao passado agora, né? Isso remonta à década de 80, essa gravação do Vencedores por Cristo, o Louvor 4, que foi um integrante dessa série de discos, de álbuns que o Vencedores por Cristo gravou, chamado Louvor. Louvor 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. E a música Em Nome do Senhor Jesus, que é uma música do Paulo César Brito, que depois, uns 11 anos depois, regravou essa música na própria voz. Essa música entrou nesse disco Louvor 4 do Vencedores por Cristo. Agora vem a nossa historinha. Vocês vão ver que na sequência da música vai entrar um solo de sax. E é disso que eu vou falar. Vamos ouvir? O sax no finalzinho, o baixo aparece tudo. Esse sax foi tocado pelo meu amigo Samuel Lima. A palavra que eu comecei aqui a falar com vocês foi crossover, no começo do vídeo, e dizendo que crossover é um termo aplicado a obras musicais, né, músicas que atraem diferentes públicos. Olha, por que eu estou falando isso? O Samuel Lima sempre foi ligado assim à Assembleia de Deus, e o Vencedores por Cristo é um grupo tradicional, mais ligado à denominação batista e tal, né? E com uma história gigantesca, tem o nosso Vencedores por Cristo, uma história muito forte na música cristã contemporânea. Ninguém pode se abster de ouvir Vencedores por Cristo, né? Então o que aconteceu? O Samuel Lima, ele foi da Marinha. Ele era tenente da Marinha nos anos 80 ali, na primeira metade, e ele participou de um congresso de jovens onde estava presente o Jaime Camp, que é o fundador do Vencedores por Cristo.
O Samuel estava tocando sax, o Jamie Camp gostou muito do sax dele. Poxa, você toca muito bem e tal. E depois chegou a turma do Vencedores por Cristo para se apresentar ali também. Todo mundo gostou do sax do Samuel Lima e o convidaram para gravar com eles. Olha que interessante, chamaram o Samuel Lima para gravar com Vencedores por Cristo. Na época, Samuel Lima não tinha gravado nenhum disco, não era profissional. Ele tocava sax desde pequeno e ele, como eu falei, trabalhava na Marinha e ele era lotado num submarino. Então, o que aconteceu? Certo dia, ele teve esse convite, não foi uma coisa despretensiosa, ele aceitou, lógico, que gostaria de gravar com Vencedores, mas ele achou que isso não ia rolar. Então, certo dia, ele estava com um submarino no Rio de Janeiro e o submarino parou para fazer reformas, né? Para fazer algumas correções ali, alguns reajustes no submarino. E ele recebeu uma ligação de alguém do Vencedores, da pessoa do Vencedores, chamando ele, dizendo, olha, a gravação vai ser no sábado. E ele ficou assim, meu Deus, vai ter mesmo a gravação? Ficou surpreendido, que ele não achou que isso fosse acontecer. Então ele pegou um avião no Santos Dumont, no aeroporto do Rio de Janeiro, ponte aérea, foi para São Paulo, desembarcou em Congonhas, no aeroporto, e já tinha alguém do Vencedores para levar ele para o estúdio. Foi para o estúdio, colocou sax nessa música aí. Olha que coisa linda esse sax do Samuel Lima na música Em Nome do Senhor Jesus, do Vencedores por Cristo. Como é que isso aconteceu? Olha que coisa assim inusitada, né? Ele não esperava. Vamos ouvir mais um trecho? A música volta. Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei. Quando eu citei aqui o crossover, que é músicos que se envolvem e atingem públicos diferentes, tem o Samuel Lima mais ligado à denominação Assembleia de Deus e o Vencedores mais tradicional, a mesma coisa aconteceu com a questão da música ser do Paulo César Brito, né, que pertence a uma igreja, a Igreja Maranata, e a música foi gravada pelo Vencedores também. Um médico otorrino-laringologista que é compositor e cantor, que é o caso do Paulo César Brito, e aconteceu esse fenômeno aí dessa gravação do Vencedores em 85, que o Paulo César Brito vai gravar 11 anos depois, vai regravar sua própria música. Vou ouvir mais um trechinho, tem outra história aqui fascinante, envolvendo de novo o Samuel Lima, com respeito a essa gravação. Sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Aqui o Samuel já não está solando, aqui ele já está acompanhando a interpretação, né? Teve o solo ali no interlúdio, aqui ele está acompanhando junto com a música, junto com o cantor. Sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro. Alentou! As promessas do meu Deus. Samuel deu um show aí de sax, né? Olha que nem tocava profissionalmente ainda. Depois disso vieram várias gravações. Aí, certo dia, depois disso aí, Samuel ficou ali interagindo bastante com o pessoal do Vencedores. Foi convidado para uma turnê com o Vencedores, fez uma turnê, correu aí o Brasil. E em determinada data, eles estavam no Rio de Janeiro para uma apresentação na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, ali no centro do Rio.
para quem conhece, quem não conhece também, o centro do Rio de Janeiro fica numa igreja muito bonita. Você olhando de cima, você vê a forma de uma cruz no telhado. E tem até, na frente ali, tem umas estátuas, né, de figuras importantes da igreja, né? Tipo uma praça, você senta ali do lado das estátuas, ali daquelas pessoas importantes. Vale a pena visitar. Só que nós estamos falando de 1985, por aí, era uma época diferente, na igreja, até para questões envolvendo os instrumentos musicais, que eu já contei aqui várias vezes, que a bateria não era permitida, que o violão foi também tido como um instrumento boêmio, e outros, a guitarra também. Só depois de muito tempo que a coisa foi se afrouxando, né, um pouco, e foi permitido colocar esses instrumentos nas músicas cristãs contemporâneas e dentro das igrejas, quando esse pessoal ia cantar lá, se permitia utilizar esses instrumentos. E o que aconteceu? Chegou o Vencedores por Cristo com Samuel Lima, na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, e na hora de se apresentar, o pastor não deixou o Samuel Lima utilizar o sax. O Samuel me confidenciou há pouco tempo, que ele, quando abriu ali o case dele, tirou aquele sax bonito, né, brilhoso e tal, que ele comprou fora do Brasil, nessas viagens da Marinha, como eu citei, o pastor não deixou ele tocar o sax. O Vencedores por Cristo se apresentou sem o sax do Samuel Lima. O Samuel conta que o Vencedores, o pessoal ficou triste ali e tal, mas tinha que atender a determinação pastoral, não é isso? Só que cerca de 20 anos depois, a igreja já tinha um outro líder lá, e o Samuel esteve lá de novo, e com Vencedores, e pôde tocar, aceitar. O Samuel tocou lá o sax, várias músicas, o pastor se alegrou muito e tal, mas já era uma outra época, né? Isso acontece. Bom, era isso que eu queria trazer hoje, essa história assim interessantíssima do Samuel Lima, meu amigo saxofonista de grandes gravações aí, que teve esse crossover com o Vencedores por Cristo, essa travessia, né, de estilos diferentes, nesse encontro assim insólito, eu diria, entre um músico ligado a uma denominação diferente do grupo, do conjunto VPC. Tá legal? É essa historinha de hoje aí que eu queria contar para vocês. Até a próxima. Tchau. Abraços.